A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 34 ao 36, que vai nos dizer assim: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que, ao menos, pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que quando Jesus ele chega em Genezaré, houve muitos milagres naquele lugar. Muitos ficaram curados, não foram poucos, não. As pessoas criam tanto que eles pediam a Jesus para que ao menos eles pudessem tocar na orla da veste de Jesus. Eram pessoas que criam piamente e eles ficavam curados porque tinham fé, porque acreditavam em Jesus. Aqui nós vemos milagres acontecendo neste lugar de maneira muito clara para a gente entender que houve muitas pessoas que foram curadas naquele lugar. Mas antes, irmãos, de haver tanta manifestação de poder, houve também batalhas, houve também lutas para que os discípulos de Jesus não chegassem juntamente com ele do outro lado. Nós vamos ver aqui em Mateus ainda, no capítulo de número 14, e no versículo de número 24 vai nos dizer assim: Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitas vezes, irmãos, quando Deus tiver um grande propósito para cumprir na nossa vida, quando Ele nos entregar uma grande missão, vai ter ventos contrários. Existem pessoas que estão entendendo exatamente o que Deus já está falando no início desse vídeo. Porque Deus disse a você que tem algo preparado, que Ele vai te entregar, uma restauração, uma restituição, uma porta que Ele vai abrir, uma cura que Ele vai trazer, uma libertação que Ele vai fazer acontecer. Só que agora, momentaneamente falando, você está vendo que o vento é contrário. Tem ventos se levantando para que você desista do propósito. Tem ventos se levantando para que você não chegue em Genezaré. Mas através dessa palavra o Senhor está dizendo: você vai chegar aonde eu designei. O vento pode estar contrário, tudo pode ser adverso, para que você não viva o cumprimento da palavra de Deus. Porque aqui, irmãos, o que estava acontecendo era contrário, para que os discípulos não conseguissem chegar em Genezaré. Se Jesus não vem caminhando por sobre as águas e não cessa a força do vento contrário, eles não conseguiriam chegar em Genezaré. Tem pessoas aqui, irmãos, que se o Senhor não chegar e não resolver algumas situações na sua vida que se levantou como vento contrário, se o Senhor não trouxer algumas soluções para a tua história, você sabe que você vai acabar perecendo. Você sabe que pela sua própria força você não consegue chegar em Genezaré. Pela sua própria força, você não consegue chegar aonde Deus designou para a sua vida, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você está vendo, minha filha? Você está vendo, meu filho, o resultado que eu, o Senhor, já mostrei aqui que houve em Genezaré. Quantas pessoas, irmãos, foram curadas naquele lugar? Porque Jesus não desistiu de chegar lá. Quando o Senhor nos faz promessas, irmãos, Ele não nos promete que tudo será perfeitamente lindo, maravilhoso, que só vai ter rosas no caminho, que nós vamos ser muito felizes e que será assim para sempre, não. Ele nos entrega promessas, direções, que nós escolhemos obedecer, porque é o melhor para a nossa vida, a direção de Deus. Mas no meio do caminho, muitas vezes vai ter um vento contrário. No meio do caminho, muitas vezes a água vai tentar entrar no nosso barco. A direção vai tentar mudar pela força do vento. A rota vai tentar ser mudada. Tem pessoas aqui, me revela o Espírito Santo, que o inimigo está tentando mudar a tua rota. Deus manda você vigiar. O Senhor está dizendo: cuidado com mudanças de rotas que eu não mandei. Cuidado com direções que eu não entreguei.
O Senhor entrega direções para você viver as direções que Ele mandou. Mas está difícil, irmã. Mas o vento está contrário. E o Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que te socorro. Eu sou Deus que mando auxílio para você. Eu sou Deus que trago essa resposta para você entender que eu te visito no íntimo. Para que você não mude a rota e nem a direção, porque você vai chegar a Genezaré. Eu vou falar aberto para alguém entender de maneira muito clara. Não mude a direção da tua oração. Não queira mudar de casamento. Rabacandarasturiandaraia. Não queira desistir de tudo quando Deus mandou você permanecer e perseverar. Não queira fechar e decretar falência quando o Senhor disse permaneça, porque eu vou reerguer. O Senhor está dizendo para você: vai valer a pena quando você chegar em Genezaré. Vai valer a pena você não ter desistido. Vai valer a pena você não ter aberto mão. Porque, irmãos, não é fácil, nós sabemos. Tem direções que o Senhor nos entrega, que muitas vezes o vento vai ser contrário. Mas não se preocupe se tem um vento contrário se levantando aí, porque a Bíblia não diz somente que tinha um vento contrário, os discípulos estavam desesperados e acabou, não. A Bíblia nos diz que o vento era contrário. Os discípulos, eles já não estavam conseguindo, irmãos, ir para a direção que o Senhor estava direcionando. Mas a Bíblia vai nos dizer que o vento, ele estava açoitando o barco. E tem momentos que o vento vai tentar açoitar o nosso barco. Tem momentos em que o vento vai vir tão forte que vai tentar mudar a rota. E se o Senhor não vier a intervir na nossa vida, se o Senhor não interferir, irmãos, acontece o pior. A gente acaba indo para a direção que Deus não designou. Não por falta de vontade, não por falta de esforço, mas é porque tem lutas que só o Senhor para resolver. E quando tem lutas assim na nossa vida, a gente precisa entender que o Senhor se levanta para que Ele possa resolver. Declare comigo: eu vou deixar Deus resolver os meus problemas. E Ele vai me levar no porto desejado. Eu vou deixar o Senhor resolver os meus problemas. E Ele vai me levar no porto desejado. O porto desejado aqui era Genezaré. Os discípulos chegariam quando Jesus viu que o barco estava sendo açoitado, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. No versículo 25 vai nos dizer: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus foi socorrer os discípulos. Para quê? Para que eles pudessem chegar do outro lado. Porque tinha pessoas que estavam sedentas, tinham pessoas que estavam enfermas, tinham pessoas que precisavam de Jesus em Genezaré. Não desista. Alguém está precisando de você. Alguém está precisando que você, se posicione por fé e não por vista. Porque se você for por vista, você vai olhar para o vento contrário e você vai parar. Se você for por vista, você vai olhar para o vento contrário e você vai desistir. Mas através dessa palavra o céu te encontra. Mas através dessa palavra o Deus Todo-Poderoso, Ele te viu e Ele disse para você: vai valer a pena. Vai valer a pena lutar por este filho. Vai valer a pena lutar por este esposo, por esta esposa, por este casamento, por este ministério. Vai valer a pena. Tudo pode ser contrário, irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Lembre-se quem foi que falou para você passar para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Quem foi que deu a ordem? Foi o Senhor. O Deus que manda é o Deus que garante. Deus não já disse a você para você continuar orando, mas irmão, o vento está contrário. Jesus vai vir andando por sobre as águas, você crê? Declare comigo: eu creio que Jesus está vindo me socorrer. Eu creio que Jesus está vindo me socorrer. Ele te ama tanto, minha irmã. Ele te ama tanto, meu irmão, e não quer que você desista. Que Ele marcou o encontro contigo nesta palavra como resposta para dizer para você: está contrário o vento, mas vai valer a pena. Você vai agradecer a Deus por não ter desistido. Você vai agradecer a Deus por não ter parado. Você vai agradecer a Deus por ter se mantido firme aí.
Tem pessoas que estão, irmãos, firmados na palavra, porque se fosse por você, você já teria desistido. Se fosse pela sua própria força, você já não estaria mais aqui. Você já não estaria mais orando pelo casamento, pelo ministério. Você já não estaria mais investindo nesta empresa. Mas todas as vezes que você pensa em parar ou em desistir, o Senhor traz uma palavra dizendo: permaneça, porque valerá a pena. Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, irmãos, no meio do caminho vai ter turbulências. No meio do caminho vai ter dificuldades, vai ter deserto, porque Deus é assim, irmãos. O Senhor, Ele revela pra gente aonde a gente vai chegar, mas Ele não revela como vai ser o percurso. Por quê? Porque se Ele revelar como vai ser o percurso, você não vai. Você vai dizer: Deus, muito obrigado, te agradeço por ter me escolhido, mas eu não quero, porque eu não quero passar pelo processo. Então Deus, irmãos, é inteligentíssimo, é a sabedoria. Ele é todo sábio, irmãos. Ele sabe muito bem quem somos nós. Aí o que é que ele faz? Ele só fala o resultado. Ele não fala como vai ser o processo. Para que você não diga: eu não vou porque eu não quero, eu não consigo, não vai dar certo para mim, escolhe outro, escolhe outra, não. Aí ele te fala: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar lá em Genezaré, vai ter muito milagre lá, vai ter muita coisa especial lá, muitas almas serão ganhas através do seu testemunho, o seu esposo ainda vai ser um maravilhoso esposo, a sua esposa vai ser uma bênção, os seus filhos vão se converter, vai sair das drogas, da prostituição, do adultério, da bebida, e vai ser um grande homem, uma grande mulher na presença do Senhor, mas ele não te conta como vai ser o processo até lá. Ele não te conta que vai ter momento que o vento vai ser contrário e vai açoitar o barco para tentar forçar você a tomar outra direção. Porque o inimigo faz assim. Ele tenta lhe forçar a tomar outra direção. E é isso que está acontecendo com pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Você tem se visto a cada dia que passa mais e mais forçado. E forçada a ter que sair dessa direção. Aí eu te faço uma pergunta. Se há tanta oposição para que você saia dessa posição, para que você saia do posicionamento que Deus direcionou para sua vida, porque o Jesus havia direcionado aqui os discípulos a passarem para o outro lado, ou seja, os discípulos não estavam indo para Genezaré porque queriam, eles estavam indo por uma direção. Tem pessoas aqui que estão orando por casamentos, pessoas aqui que estão orando por famílias, pessoas que estão aqui intercedendo por pessoas, não é porque você quer, mas é porque Deus te direcionou. Só que todas as vezes que você se posiciona a orar pelo casamento do seu filho, da sua filha, a orar pelo seu próprio casamento, todas as vezes que você se posiciona a orar por este filho, por este neto, por este sobrinho, por este parente, por este vizinho, você sente que acontecem eventos contrários. Isso tudo é para quê? Para fazer você desistir. Isso tudo é para quê? Para que você não chegue aonde o Senhor designou para a sua vida. É por isso que a gente precisa vigiar. Declare comigo: eu vou vigiar, porque eu vou viver os propósitos de Deus, sim. Eu vou vigiar porque eu vou viver os propósitos de Deus, sim. Jesus e os discípulos chegaram em Genezaré e eu li para vocês que houve muitos milagres. Quando eles reconheceram a Jesus, eles mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. Era muita gente, irmãos, precisando aqui de Jesus. Se você desistir, se você parar, muitos vão perecer. O Senhor está dizendo através do filho que eu disse que eu vou salvar, outras almas serão salvas. Através do seu casamento, outras pessoas terão casamento salvo. Através do casamento do teu filho, da tua filha que você tem orado, o Senhor está dizendo vai ter restaurações. Eu visito a sua vida quando você não desiste dos meus propósitos. Eu faço o milagre acontecer quando você persevera diante daquilo que eu ordenei. As ordens de Jesus não são para se entender. E coloque isso aqui na sua mente, na tábua do seu coração. Não é porque é uma ordem de Jesus, não é porque Deus mandou você fazer algo, irmãos, que as coisas, elas vão ser sempre maravilhosamente bem. Vai ter calmaria, vai ter bonança, vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai ter banquete. Não é assim, irmãos. As direções de Deus, muitas vezes, vai vir para a nossa vida e não serão fáceis. Vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, vai ter vento contrário, vai ter o barquinho querendo afundar porque não tá aguentando a pressão das águas, das ondas que estão açoitando a ele. Aí você vai olhar para um lado e olhar para o outro, vai dizer: meu Deus do céu, o que é isso? Quantas vezes você se desesperou, minha irmã?
Quantas vezes você se desesperou, meu irmão? Você disse, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, meu Deus, o que está acontecendo? Só que através desta palavra o Senhor está dizendo, eu te sustentei. Quantas vezes você pensou que ia perecer, que teu barquinho ia afundar? Eu vim caminhando por sobre as águas e te socorri, vou te socorrer de novo. Não desista desse propósito. Não desista do que você está fazendo. Não desista daquilo que você, meu irmão e minha irmã, está fazendo com a direção do Espírito Santo. O Deus que manda é o Deus que garante. Não se desespere. Tem vento contrário? Tem. Está açoitando o barco? Está. Está parecendo que tudo está adverso e que nada de bom vai acontecer? Está. Mas Deus, através dessa palavra, está dizendo para você, continue. Continue porque vai valer a pena. Jesus chegou em Genezaré e tudo valeu a pena. Quando você vê a restauração do casamento, quando você vê a restituição da família, quando você vê este filho liberto, quando você vê esta filha servindo ao Senhor, quando você vê este negócio sendo abençoado, você vai dizer, Deus, obrigada por não ter desistido. Quando você vê este ministério cheio da graça do Espírito Santo, ganhando muitas almas para o Senhor, você vai dizer, Deus, obrigada por não ter desistido. A palavra de hoje para você é não desista, porque vai valer a pena. Declare comigo, eu não vou desistir, porque Deus está me dizendo que vai valer a pena. Eu não vou desistir, porque Deus está me dizendo que vai valer a pena. Vai valer a pena, continue. Os discípulos de Jesus chegaram a Genezaré. Mesmo com obstáculos, eles conseguiram chegar. Você vai conseguir chegar, só não pode desistir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, por esta direção a Deus. Tu és um Deus que trabalha de maneira especial e eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando aqui, fortalecendo pessoas para não desistir, Pai. Quantas estavam esperando uma palavra como essa, Pai, uma palavra de ânimo, dizendo que vai valer a pena, mostrando para eles, Pai, que não é somente sobre o que eles estão vendo, mas é sobre uma palavra que foi liberada. E essa palavra vai acontecer. E esta palavra vai se cumprir. O Senhor disse aos discípulos, Pai, que eles iriam chegar do outro lado, e eles chegaram a Genezaré. Senhor, muitos foram curados naquele lugar, e eu creio, Pai, que o teu filho, a tua filha não vai desistir. Haverá muitos milagres, haverá muitas respostas, e eles vão agradecer. Vão agradecer ao Senhor, Pai, porque não desistiram, porque não pararam, mas ouviram a tua voz e resolveram obedecer. Aramandarai. Tem pessoas que estão ouvindo a tua voz agora, e estão, meu Deus amado, pegando a mala da existência, pegando a mala, Pai amado, que eles estavam pronta para desistir, está desfazendo e está dizendo, eu vou perseverar, eu vou continuar, porque valerá a pena. Valerá a pena lutar por este casamento, valerá a pena lutar por este ministério, valerá a pena lutar pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pelo casamento deles, pela história de pessoas que Deus confiou a você, valerá a pena. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, Pai, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, meu Senhor, seja glorificado, Pai.
Eu te peço que o Senhor visite cada nome, cada pedido no íntimo, no profundo, porque o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, Pai. Que haja testemunho, que haja vitória, que haja resposta em nome de Jesus. Pai, toma aqueles também, Senhor, que têm servido de canal de bênção aqui neste canal, que têm assistido, Pai. Pessoas que estão aqui, meu Deus, diariamente se alimentando da palavra. Que o Senhor venha os abençoar, os prosperar. Que o Senhor esteja com eles, os abençoando, livrando de todo mal. Senhor, que eles venham ter contigo, Pai, o verdadeiro encontro, meu Deus. Eu te peço pela vida de cada um deles e que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, não desista, porque vai valer a pena. Você vai chegar em Genezaré e vai ver que não valia a pena você desistir, mas o melhor foi você perseverar. Você vai viver os propósitos de Deus, porque hoje você está lançando fora, em nome de Jesus, toda desistência e você viverá milagres. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.